Oi, olha eu de novo aqui. Boa noite. Vendo se tá tudo ok. Vendo se tá tudo pronto. Oi, Lu, boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui. Todos que vierem aqui nessa noite de aprendizado, nessa noite de expansão de mente, né? Tô aqui mais uma vez, esbaforida, porque a minha internet, ela deu pane desde ontem, por volta de umas 5 horas. Vieram hoje na rua, tal, vieram umas três equipes, mas mesmo assim não deu certo, enfim. Aí eu tive que correr para casa de parente aqui para fazer a live. Então, cheguei agora. Vamos fazer a live sim. Maurício, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. E bora lá. Bora lá. Local diferente, tudo diferente, mas vamos lá. Hoje o tema vai ser entrelaçamento quântico. Você sabe o que é isso? Você já ouviu sobre esse assunto? Bem, eu sou a Zucca Fonseca, terapeuta holística, e vou trazer aqui nas nossas lives, nesse bate-papo, né? Pessoas pra gente poder conversar. Boa noite, Mal! Obrigada, viu? E essa noite eu vou trazer um conhecido já, né? Tem uma galera que já o conhece, é o André. O André, ele é formado em Direito, é técnico corretor de imóveis. Ele é empresário em Ribeirão Preto, estudioso, universalista, casado, pai da Luísa, esposo da Tarciane. Hoje nós vamos receber o meu querido, então, amigo André de Pádua. Vou buscá-lo aqui e o nosso tema é entrelaçamento quântico. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, tá bom? O André, na medida do possível, vai responder. O que eu puder aqui ajudar, eu vou fazendo. Já mandei o convite para ele. Deixa eu ver se ele aceita aqui. Ele entrar aqui na nossa conversa. Opa, já entrou! Que susto! Tá Ah, me minha ouvindo amiga. bem? Tô ouvindo otimamente bem. E você? Tá tudo me ouvindo bem também, minha amiga? Bem, eu vou tentar colocar o microfone para te ouvir melhor ainda. Pera aí, ver se fica legal. Fala aí. Sueli, muito boa noite, minha grande amiga, e todos que estão ouvindo essa live que vai ser muito bacana, né? Falar de um tema diferente, né, minha querida? Sim. Beleza, tô ouvindo bem, tô pronta, já passou o susto. Tô aqui, firme e forte. Você lembra que nós comentamos nessa semana ainda que parece que quando nós nos propomos a fazer algo diferente, justamente naquele horário, né, em cima do tempo, sempre acontece ali algum percalço, algum deslize, não é isso? Né? E isso Sim. tem acontecido comigo também direto, viu? Nas terças-feiras, às 20h30, sempre a internet está boa, estabilizada, de repente dá aquelas quedas, né? Mas isso é André, normal, é né, minha? incrível isso que tá acontecendo, né? É incrível. Você tá remando, você vai remando, 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 e aí a hora que você vê, tem alguma coisa que te desfoca, que te faz sair do caminho. Tipo assim, ó, não, você não vai levar esse conhecimento para ninguém, ou você não vai chegar onde você quer chegar, não vou. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é verdade. E nós temos que, essas pedras, né, que são colocadas entre aspas no nosso caminho, nós temos que pular com alegria, com felicidade, porque nada é melhor do que o esforço, né, minha querida amiga? Então, Sim, nada é fácil, né? Não foi fácil para ninguém e nunca será. Mas estamos firmes e fortes, minha amiga. Estamos aqui hoje graças a Deus. para um bate-papo. Ai, que bom. Ô, André, só fazer uma colocação aqui, só para descontrair um pouco. Menino, eu não conheço nada aqui em São Paulo ainda, né? Eu peguei um Uber e ele pegou um caminho lá que fugia de trânsito, marginal, esse tipo de coisa. E eu já tinha vindo aqui na casa desses parentes nossos aqui que a gente tem em São Paulo. Só que eu veio de dia só. Menino, nós fomos parar numas quebradas. Eu falei, misericórdia. Ele falou assim: ah, o GPS jogou a gente pro lugar errado. Eu falei, Deus do céu. Aí eu comecei a rezar, falei, Senhor, Senhor, manda luz, manda luz. Aí deu certo, ele andou, e deu certo, graças a Deus, deu tempo de chegar. Graças a Deus, minha amiga. Graças a Deus. Estou à sua Amém. disposição, viu? Estou à sua Bom, vamos lá disposição. então.
Você é estudioso, né, André? Eu já te conheço há um tempo, sou muito grata e honrada por você na minha vida, por Obrigado. tanto conhecimento que você traz, tanta luz, tanta expansão, né, que você traz e a gente vai buscar. Você traz e eu vou e busco, né, e vejo e falo, poxa vida, que bacana que é isso daí. Então eu trouxe você aqui hoje para a gente falar sobre o tema entrelaçamento Entrelaçamento. quântico. Eu ouvi alguma coisa que você comentar num dia das nossas reuniões, porém eu não estava e me chamou muito a atenção. Então eu queria que você passasse para a gente um pouco sobre entrelaçamento quântico. O que é? O que será? Nós vamos ver no Globo Repórter desta noite. Maravilha, maravilha, Nani. Primeiramente, né, quando você disse que eu sou universalista, é interessante que desde criança, né, eu vim de uma família espírita. Meus pais eram espíritas, né? Uhum. Consequentemente, meus irmãos eram. Então, assim, desde pequeno, né, eu fui seguindo, né, a evangelização, a mocidade. E o Espiritismo abriu uma porta muito grande, sabe? Um bem-estar muito grande, né? De Uhum. conhecimentos. E depois, com outros recursos que nós tivemos, né? Através do reiki, através da apometria, através da fraternidade branca, onde estuda os mestres ascensionados. Então, foi muitas situações bacanas que foi agregando. E a gente sabe, eu cheguei na conclusão, Sueli, que a gente, quanto mais estuda, mais aprende, mais você não sabe nada. Porque é tão amplo, né? É É tão amplo muito. o estudo, é tão amplo as situações, que quanto mais você vai pesquisando, você fala, gente, tudo que eu sei é que nada sei. É Né? nada Então, sei mesmo. nada sei. Então, é isso daí. A dica que eu dou, meus amigos, estudar bastante, né? Se algum assunto chama atenção, então procura nas lives. Hoje tem muita live, né, Sueli? Por causa da pandemia, Sim, expandiu-se, né? Tantas e muito. tantas lives interessantes, né? Tem muitos livros. Então, assim, local para poder estudar tem muito, né? Sim, sim. Livros, lives e etc. Eu acho isso muito importante, né? Fontes, Audiobook, né, André? Tem audiobook. audiobook, A podcast. chegada da tecnologia tem ajudado bastante, assim, para quem realmente busca, né, essa expansão de mente, essa expansão de conhecimento, né? Foi-se o tempo que falava, eu não pude estudar, né? Então, hoje não. Hoje você tem condições de buscar informações em qualquer lugar na internet, né? Resta você ter direcionamento para saber se aquilo ali faz sentido com o que você fala ou não. Mas tem muitas pessoas boas por aí. Tem o André da vida aí para nos ajudar. Sueli, tudo que você ouve e vê é muito importante. Se aquilo vai te fazer sentido ou não, é seu coração que vai distinguir, né? Então você leu um Uhum, livro, assistiu uma live, uma palestra, um curso, aquilo que você absorve, né? São igual as vitaminas, absorve as vitaminas daquele. Aquilo que não serviu, deixa para lá, né? Então é sim, assim, nem todo mundo está com a verdade, porém a verdade relativa está com todo mundo, porque a verdade sim, absoluta pertence ao nosso Pai Todo-Poderoso, né, Sueli? com certeza. E esse nome, né, que é um nome assim um pouco complicado, mas é muito simples de entender. O que seria entrelaçamento quântico? Então vamos explicar Deixa eu primeiramente. só fazer um adendo aqui. Quando eu penso em entrelaçamento, eu penso alguma coisa assim, tá entrelaçada. É mais ou menos isso, não? Só para dar um É, é, spoiler. justa, é justamente isso, né? Então, o que seria quântico? Né? Eu vou explicar uma palavra, a outra, depois a Muito gente entra no bom. assunto. Quântico era muito pouco falado, né? Até uns anos Uhum, atrás, a palavra quântica ela era muito pouco divulgada, pouco falada, né? Tinha poucos estudos. Mas sim, conforme vai a ciência, ela vai se aprofundando, né? A ciência ela vai pesquisando. Então, deduziu-se que o átomo não é a menor partícula, né? Que se você pegar o átomo e subdividir, existe ali outros é, corpos minúsculos, vamos assim dizer, que antevêm o átomo. Então, a física quântica, ela estuda isso, é as minis partículas, né, antes aham, do átomo. Né? Então, isso ainda é uma lacuna muito grande para a ciência. Eles estão estudando, né, colocando nomes, e ainda está muito em pesquisa, né, a quântica.
E nós que trabalhamos com apometria, né, trabalhamos com a física quântica puramente, sabe, Sueli? Uhum. Então, a física quântica, quando a ciência realmente entender melhor e compreender, né, e trazer para a nossa realidade, vai ser um salto quântico para o progresso em todos os sentidos, sabe? Inclusive E até André, medicamentos... desculpa, pode falar. Não, inclusive até medicamentos quânticos aí está hoje, né, Sim, em sim, processo. já é usado. E pensar que, né, eu não sei, né, eu me vejo assim, falando por mim agora, que nós, seres humanos, né, feito de partículas, de células, né, de átomos, então tem aquela coisa toda para a gente poder abrir mais o campo, né? Porque assim, até então eu não tinha esse entendimento. Na escola, quando foi falado, aquilo para mim assim, não, era irrelevante, eu não queria saber de química, então assim, eu fugi muito. Então, essa coisa toda, para mim, essa expansão de mente agora, para mim, surgiu há pouco tempo. Vamos colocar aí 8 anos, 7 anos. Então, isso é novo ainda, né? Para mim é muito novo. Eu não sei como é que é para as outras pessoas, para vocês que estão assistindo, como é que é isso para vocês? Já vão comentando aí. E é interessante o que você falou, Sueli, porque você está me vendo e eu estou te vendo, mas na verdade você está vendo meu corpo físico e eu também estou vendo seu corpo físico. Esse corpo Sim. físico, se você destrinchar, uma palavra feia, mas destrinchar, todos os seus órgãos, eles cabem em células, não é assim? Então as Sim. células, eles formaram os seus órgãos, tudo aí. Aí você densifica um pouco abaixo, são as moléculas, né? E abaixo das Uhum. moléculas são os átomos. Então veja bem, uma camada de átomos, né, eles formam o corpo molecular forma o corpo celular, e o corpo celular nós sabemos, esse agregado forma esse corpo físico maravilhoso criado pelo Pai Todo-Poderoso. Agora vamos Sim. voltar no corpo atômico, né? Se Tá. os nossos órgãos, ele contém células, as células contêm moléculas e as moléculas contêm átomos, então vamos pensar numa coisa. Aí é que está a física quântica. Nos átomos, lá na parte mais minúscula possível, no micro do átomo, essas partículas, elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que loucura, Sueli. Então, veja bem, se você é composta de átomos, você está a todo lugar ao mesmo tempo? Fisicamente, não. Mas a sua energia quântica, sim. Não é interessante isso? Olha, é Então, muito louco, é né? muito louco isso, não é? Então, o que acontece? Nós somos resultado do meio. Então, olha que interessante. Quando fala assim, uma nação, uma cidade, um país, uma coletividade, uma clã, uma tribo, ela geralmente forma ali indivíduos que pensam mais ou menos iguais, não é? Que tem Uhum. assim, ninguém é igual a ninguém, mas pelo menos aquela sociedade, aquele país, ou aquele estado, aquela... Então, assim, tem uma energia, quanticamente falando, mais ou menos homogênea. Por quê? Porque nós trabalhamos, né? Nós, assim que eu falo, toda a humanidade, tem a física quântica, que liga as pessoas, né? Porque olha Uhum. para você ver, vamos supor que eu tenho que conhecer uma pessoa na minha vida. Então, meu projeto kármico é conhecer a Tarciana, minha esposa atual. Né? Certo. Tá no meu projeto. Como que isso vai acontecer? Como que ela vai chegar para mim? Como que eu vou chegar para ela? Né? Você precisa de encontrar a Sueli. No caso, eu precisava encontrar a Sueli e a Sueli me encontrar. Como que isso acontece, Sueli? Né? É o acaso? O acaso não existe. Né? Então, como que eu vou conhecer a Sueli, ficar com essa amizade? Né? E como que você apareceu na minha vida? É o acaso? Então, por trás dos bastidores existe a física quântica, né? O que Uhum. acontece? São mini partículas nossas, representadas nos nossos átomos, que elas têm, assim, toda uma particularidade de estar no todo. É interessante isso e um pouco confuso, né? Mas é Muito bacana, confuso, né, não é? André? É muita Porque informação. é muita informação. Mas é interessante que nós que trabalhamos com apometria, nós trabalhamos com desdobramento de corpos, né? Você sabe que nos Uhum. acompanha. E Sim. quando você desdobra corpos, né? Os corpos sutis, do corpo físico, do pretérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, ático e todos os outros corpos de manifestações que nós temos, né? Eles se desacoplam, né? E tem corpos nossos que
eles vão lá no passado, Sueli, ou vão lá para o futuro. De que maneira? Né? Ele vai sair, vai para o futuro? Não, isso é tudo quântico, né? São tudo partículas. Então isso é muito novo para nós todos, né? Estamos tentando estudar, até mesmo aí os ocultistas, os espiritualistas, né? Os espíritas e todos aqueles que gostam, né? de estudar uma matéria um pouco diferenciada, ainda isso é tudo muito novo. Mas na prática a gente tem visto que dá resultados, Felipe. Então, olha para você ver, né? Então, os nossos átomos, eles têm mini-partículas que não ficam somente ali no corpo físico. Eles têm um campo de atuação muito maior do que a gente pensa. E através disso é que vem o entrelaçamento quântico, né? É um nome grande, complicado, confuso, mas na verdade é muito simples. O que significa entrelaçamento quântico? As pessoas estão conectadas ao tempo todo sem saber. Sem saber. Por que quando você chega, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que chegam em determinado lugar, ela não se sente bem naquele lugar. Né? Seja onde for, uma casa de uma pessoa, num estabelecimento comercial, num ônibus coletivo, enfim, ela encontra um lugar ou uma pessoa, chega ali, ela não se sente bem. Por que será? Né? Então, o quanto energético dela, conectando com o quanto energético daquela situação, é onde que passam informações, né? Por teoria das cordas, que a física tanto explica. Então, é interessante isso. Então, quando você se sente bem com uma pessoa, ou não, no lugar ou não, é todo o seu sistema quântico trabalhando. Sistema energético. André, é só uma dúvida aqui para mim. No caso, então, assim, isso se tratando só de seres humanos, para a gente ter essa coisa do entrelaçamento? Só entre seres humanos? Sueli, tudo que tem energia, frequência e vibração entra nisso. Então, quer dizer, vamos começar uma pedra. Uma pedra que está lá, aparentemente sem vida, mas ela tem uma frequência, ela tem uma vibração, né? E ela tem uma energia. Por isso eu perguntei. Então, né? É um pouco diferente de uma planta, por exemplo, que tem uma outra frequência, que tem uma outra vibração e que tem uma outra energia, né? Que é diferente do animal. Então, assim, frequências extremamente diferentes em vários aspectos, no reino mineral, vegetal, animal, hominal, etc. Né? Então, a natureza, tudo tem frequência. Tanto é que tudo tem frequência, que para você ouvir, né, uma televisão, ver uma televisão, você não tem que ir lá pôr na frequência. Vamos supor, você quer ouvir determinado canal, você não põe na frequência, senão você não tem aquele canal. Né? E tem que ser a frequência certinha para não ficar chiado, para não dar, né, interferência. É tão certo que um ponto para baixo, um ponto para cima, fica aquela imagem distorcida, não é assim? Sim. Então tudo é frequência. O celular é frequência, nós estamos nos vendo agora por causa de frequência. Então, tudo é frequência, energia, né? Sim. E magnetismo. Então, tudo tem frequência. A água tem, as pedras têm, os minerais em geral têm, né? Então, tudo existe frequência. Então, se tudo tem frequência, se tem vibração, tem energia, tem magnetismo, então todos nós nos conectamos. Por que os mestres dizem para nós procurar a natureza e fazer meditação? Porque quando você está na natureza, você está quanticamente entrando naquela frequência da natureza. E a natureza é energia pura, né? Você tem um cristal na sua casa, você tem qualquer pedras, né? Eu não sou estudioso em pedras, mas quem estuda as pedras sabe que cada pedra, cada cor tem a sua energia, a sua frequência. Então, se você está para baixo, então procura aquela pedra, ou aquela planta, ou aquela música que tem aquela frequência de aumentar o seu padrão. Tá? Se você está precisando de prosperidade em todo sentido, então procura aquela pedra, aquela cor, aquela música, né? Aquele símbolo, aquela enfim, que dá aquela frequência de prosperidade. Então, tudo isso é para se estudar. Né? Que nem eu vi aí, pisar na grama. Pisar na grama, você está aterrando com a Mãe Terra, que a Mãe Terra é viva. Né? A Mãe Terra é um organismo vivo. Então, ela está além de limpando o seu campo, pisar na grama, abraçar uma árvore, tomar um banho de cachoeira, ou banho de mar, além de ele estar te limpando, né, seu campo áurico, ela está te oferecendo uma energia de qualidade para recompor todo o seu sistema. Então, é isso. Tudo tem frequência, tudo tem energia. Né? O André, esses... É o que você estava começando, o ponto que você começou a colocar, né? Tipo, eu encontrei você. Então, isso
antecede o nosso nascimento? Isso é lá vidas passadas? Como é que funcionaria essa coisa do encontro? Eu encontrar você e nós nos encontrarmos e ter essa conexão que a gente teve. Vamos colocar a gente para a gente entender. Isso é muito interessante, né, Sueli? Cada caso é um caso, mas os iguais se atraem, não é assim? Isso é. Uhum. Isso é na física, é na química, né? É na física quântica. Os iguais se atraem. Então, veja bem. Se você é uma pessoa que gosta de cantar, que nem você gosta das artes. Então, com certeza, o seu grupo de amigos, pode ser que sim, pode ser que não, mas você está sempre agrupado com alguém, né? Por afinidade, tá? Uhum. E isso é uma coisa, tá? Isso chama-se afinidade. A outra coisa, quando nós encarnamos, né? Estamos no plano astral e pegamos esse invólucro de carne novamente, né? Que chama-se encarnar, estar na dimensão biológica novamente, nós temos contratos, nós temos fichas kármicas, né? Não é que está tudo escrito ali, sabe, Roseli? Nada, não tá. Tá, mas pelo menos assim, os pontos básicos, eles são colocados vamos dizer, nesse contrato kármico, reencarnatório, os pontos básicos. E o que acontece? Quando você reencarna e tem a sua vida diária, cotidiana, aquelas pessoas que por uma maneira ou outra, marido, né? Esposa, aquelas que fazem diferença na tua vida. Um amigo para te ajudar, enfim, tudo isso quanticamente chega. Tá? Pode ser que também pela sua frequência, outras pessoas que não estavam karmicamente na sua... Karmicamente que eu falo, Sueli, não é só coisa ruim, não, coisas boas também. Então, assim, entre aspas, pessoas vão aparecendo, entendeu? De repente, seus amigos de colega. Por quê? Porque você também é uma usina geradora de energia e frequência. Então, quanto mais frequência você vai colocando positivamente, pessoas boas vão agregando na tua vida. E o contrário também é verídico, tá? Então, assim, é muito amplo, né? É muito assim, não podemos dizer categoricamente que isso é isso. Não, é muito amplo. Então, você nasce, né, encarna com algumas pessoas que vão chegar até você, tá? Isso é um fato, quanticamente. E outras pessoas se aproximam também pela lei da atração, pelo aquilo que você vibra, sabe? Então, são pontos diferentes, Sueli. Porque é muito diverso, é um assunto muito diverso e a complexidade é muito grande, né? Mas diga o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas, não é assim que fala? Né? Não tem um ditado antigo? Que o que você pensa é uma energia que você emana, que você emite para o universo. Então, você vai estar conectado com esse tipo de energia, não é mesmo? Então, é isso. Agora, falando de entrelaçamento quântico, né? Então, nós estamos o tempo todo, Sueli, ligado com a natureza e com as pessoas, né? O tempo todo. Então, assim, você entra no local, de repente você vê uma pessoa que aquilo já foi, entre aspas, um desafeto, já dói ali o gástrico, né? Que é o chakra gástrico. Ou você vê uma pessoa que te dá um alívio, né? Então, essas energias são trocadas o tempo todo. Então, nós somos um resultado, segundo um estudo, Sueli, as 5 pessoas mais próximas de você, elas te influenciam com muito impacto na tua vida. Então, por isso as 5? E diz que tem um estudo que são as 5 mais próximas. Pensa agora, quem são as 5 pessoas mais próximas de você, né? Seja ela o pai, os pais, filho. Você vai ter, 5 pessoas, aquelas que ficam mais convivendo com você. O resultado de energia dessas 5 pessoas, né? Soma e divide por 5, ela com certeza ela te influencia na tua vida. Um exemplo, se você convive com pessoas extremamente pessimistas, né? Vamos dar os dois exemplos. Pessoas assim que tudo para eles são difíceis, né? Tudo para eles é muito difícil, é muito custoso, não consigo, não posso. Sabe aquela limitação? Eu não posso, eu não consigo. Se você convive com esse tipo de pessoa, as 5 pessoas mais próximas de você tiver esse padrão de comportamento, quanticamente você também será assim. Então, o sucesso... André, mesmo se eu trabalho para isso, vamos colocar eu, Sueli, que estou nessa... Então, de manhã eu faço as minhas orações, a minha mentalização, a minha oração, a minha meditação. Mesmo assim, a gente ainda assim é influenciado por causa das frequências? Você é influenciado se você deixar essa influência te controlar, sabe, Sueli? Por exemplo, as 5 pessoas mais próximas, elas têm suas conversas,
os seus dizeres, as suas palavras. Né? Então vamos supor que Certo. você chega numa casa e aquelas pessoas são muito próximas de você, estão todas reclamando, uma comparação. Se você chega naquela situação e aceita aquilo, ou seja, que eu falo aceitar, não, você entra naquela onda de frequência, daqui a pouco você está reclamando também. E a vida não presta, a vida é isso. Daqui a pouco entra numa fila de um banco e percebe, tá todo mundo reclamando. Não tem ninguém ali, então aí você acaba ficando reclamando também. Então você aceitou aquilo. Agora, você pode não aceitar, não é? Então, assim, concordar, né? Você vivenciar é uma coisa, né? Agora, fazer com que essas coisas elas te influenciem, você deixar por isso depois que você sabe, já é uma outra coisa, né, Sueli? Então, assim, o meio nos influencia, o nosso país nos influencia, a nossa cidade nos influencia, o planeta que nós estamos nos influencia, porque soma-se tudo, depois divide por habitante. Então, é aquela energia, né? Todos nós temos uma energia mais homogênea, mais heterogênea, mas quando soma tudo, dá um quanto energético. Entendeu como é que é? Então, é igual o PIB. Você pega um país de primeiro mundo, soma todo mundo a riqueza, divide, o PIB é bom, é positivo. Mas você pega um país muito pobre, soma tudo, ali está a pobreza. Então, tudo isso, minha amiga, você está entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, tudo é o coletivo. Né? Então, por isso que eles falam, uma pessoa sozinha, fazendo meditações e pedindo que o planeta melhore, ela consegue melhorar ela e melhora as pessoas em volta também. Os bons exemplos, né? Porque Jesus, ele trabalhava com exemplos, né? Jesus, ele não escreveu livro nenhum. Então, ele trabalhava com exemplos. E os exemplos de Jesus eram aceitos e seguidos, e isso houve uma transformação, né? Então, Sueli, uma pessoa meditando em estado profundo de êxtase, paz, alegria, felicidade para todo o universo, com certeza ele consegue aumentar a faixa vibratória. Agora, você imagina o planeta todo despertando, Sueli, não é? Nossa, seria lindo demais. Então, você imagina a ascensão nossa seria muito mais rápida, né? Muito mais rápida. Então, é assim. Por isso que o Ho Oponopono, o Reiki e outras teorias, outros estudos falam que quando você faz algo para outro, você está fazendo para si. Se você faz alguma coisa... Volta para você, né? Volta para você, porque está todo mundo entrelaçado. Então, se eu faço uma maldade para a Sueli, daqui a pouco, essa energia que eu mandei para ela, eu também estou bebendo do mesmo vinho, vamos assim dizer. Você está entendendo? É tudo quântico, né? E quando eu gero gratidão, quando eu gero paz, harmonia e prosperidade para todo mundo, eu também, isso vai me influenciar. Né? Porque se você conseguir aumentar teu padrão, o outro aumenta o padrão vibratório, o outro aumenta, quem que vai ganhar com isso? Eles somos todos nós. Todo mundo, todos né? Nós. Seria o todo, né, mundo. André, na verdade, né? Todos nós. Você imagina uma cidade completamente suja, cheio de lixo na rua. Aí você fala assim, eu não vou fazer nada não, porque eu vou limpar o lixo da minha calçada, mas o outro não vai continuar sujo, né? Aí o que acontece? Eu vou e limpo vamos imaginar, aquela sujeira na calçada. Aí a Sueli pega e vê e fala, nossa, é minha vizinha, eu vou fazer isso também. De repente, Sueli, isso, por entrelaçamento quântico, as pessoas todas estão limpando a cidade vai ficar limpa, né? Então nós estamos todos unidos em frequência e sentimento. Repare, quando uma coisa começa a acontecer no lugar, todo mundo daqui a pouco espalha, seja coisas boas, seja coisas ruins, né? Isso é fato, André. É fato. Uma modinha de música, por exemplo, daqui a pouco tá todo mundo, né? Tá certo que a mídia tá mostrando. Verdade. Não é? Mas é interessante que de 2 anos para cá, depois da pandemia, despertou. Todo mundo teve um despertamento para procurar algo a mais para religar, né? Porque a religião, ela religa. Muito legal. Para religar. Não é? Então nós estamos a todo momento tentando religar aquilo ao qual nós estávamos ligados, né? É que a gente se adensou tanto na matéria que nós esquecemos a nossa fonte. O que nós somos, Sueli, é muito mais do que nós pensamos que somos. O que está aqui encarnado é uma pequena partícula do nosso eu superior. Só que quando nós sabermos ou soubermos que nós somos muito mais do que isso, e conectar com o nosso eu superior, maravilhas e milagres acontecem. Milagre entre aspas, né, Sueli? Porque não existe milagre, né? Então, entrelaçamento... Depois você me explica. Não existe milagre? Não, milagre é uma palavra que foi criada para aquilo que não tem ainda uma
como é que eu vou dizer para você, uma resposta científica. Então, não tem uma resposta científica, é caracterizado como milagre. Mas tudo tem uma resposta científica. É que a gente ainda não compreende certas coisas, entendeu? Tudo é ciência, tudo é física, tudo é química, tudo é quântica. Isso é no universo todo. Né? Então, André, e é bem... Só para fazer um complemento, e é bem assim, para colocar um pouco mais também, que não tem nada a ver tudo isso que você está nos trazendo com, vamos colocar, religião, né? Ah, isso é religioso. E isso tudo independe de religião, né? Não tem, e é real isso, né? A religião, Sueli, a filosofia e a ciência, elas andam juntas, né? A ciência, meu ponto de vista, é a que está mais perto da verdade. Depois a filosofia e depois a religião. Então, assim, os três são necessários, né? As religiões, elas estudam a parte religiosa mesmo, o credo, o que eu creio. O que eu creio, talvez você não crê. Mas, às vezes, vamos supor que eu não creio que o planeta seja redondo. Você fala assim, olha, o planeta não é redondo, ele é reto. Mas quem que está com a verdade? É que o planeta ele é redondo. Pode ser que você não creia nisso, entendeu? E isso, vamos dizer, é uma parte, entre aspas, religiosa. Porque o que existe é verdade. Você acreditando ou não é uma verdade, né? Então, se você acredita ou não acredita em certas situações, não tem problema. Você está naquele momento de entendimento sobre aquilo. Né? E mas cada um tem a sua verdade também, né? Cada um tem a sua... Existe a verdade absoluta, essa existe. Que o Pai Todo-Poderoso, né, que nós chamamos do Pai Criador, esse é que mantém. Agora, nós estamos na verdade relativa, buscando sempre a verdade absoluta, mas sempre relativa, porque ainda somos em evolução, né, Sueli? Nós estamos evoluindo a cada momento. Né? Então, assim, eu tenho uma pequena parcela da verdade relativa. Todos têm. Né? E a religião, ela tenta te religar à verdade absoluta, mas a verdade absoluta ela não é nem da ciência, nem da filosofia e nem da religião. Ela é o que existe. E a ciência é a que mais procura, por fatos de comprovar. Né? Comprovar, né? Só que para eles, tudo tem que ser comprovado na matéria, né, Sueli? E não, por A mais B, matéria, né? Por A mais B. E nem tudo é assim que funciona, né? Nossa, André, esse é um tema super interessante, né? Queria até ver com a turma aí. O que vocês estão achando? Tem alguma pergunta aí pra gente, pro André? Deixa eu só ver aqui. Parece que tem uma pergunta, André. A Sônia, o milagre está na mudança de padrão vibratório, mudança íntima, mudança de consciência. Isso para mim é o milagre. Que é o que você acabou de dizer, né? Isso é tão verdade, porque vamos supor que você está com um padrão, o seu termostato está bem baixo. O que é termostato? A sua energia que você vibra. E aí o que acontece? Né? Falta de dinheiro, doenças, problemas, inimizades. Então, por quê? Você está naquela frequência e tudo que você vibra, você tem ressonância. Né? Então, você está vivendo quanticamente aqui. E quando você muda o seu padrão de pensar, você aumenta o seu status mesmo de pensar, não, eu vou ser alegre, eu vou ser positivo, eu vou ser feliz. Então você começa a treinar isso, porque tudo é um treino, você não fica alegre de um dia para a noite. Então é um treino. Você vai treinando, eu vou substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. É um treino. Assim como um atleta, para fazer uma maratona, ele precisa treinar para chegar naquele ponto, a sua alegria e felicidade também. Apesar que está tudo latente, mas vamos treinando até um certo ponto que tudo aquilo que é negativo, entre aspas, ele não vai mais fazer ninho no seu cérebro mais. Por quê? Porque você já treinou aquela situação. E aí sim, você dá um salto quântico que nós chamamos de milagre, entre aspas. Né? Milagre é uma palavra, né, nossa, humana, que substitui aquilo que realmente acontece na verdade absoluta. Né? Então, como a gente não sabe os nomes, nós chamamos de, entre aspas, milagre. Né? Tá. O André, tem aqui a Cláudia também, ela pergunta, o que eu emano na questão energética posso ser anulada? O que eu emano na questão energética posso ser anulada? A Cláudia pergunta. Vamos supor que eu entendi dessa maneira. Eu não sei se eu entendi corretamente, dona da colega, né? Mas vamos supor que ela está emanando alguma energia positiva para alguém. Não sei se é nesse aspecto, tá? E de repente isso fica anulado, né? Ou vice-versa, eu não sei.
Sueli, quanto mais alta a frequência alta, ela anula a frequência baixa. Tá? Então vamos supor, uma pessoa, eu estou completamente alegre, então eu estou numa frequência alta. Tá? Uma pessoa com muita tristeza chega perto de mim, a frequência dela está baixa, vamos assim dizer. Só que a minha frequência é mais alta que a dela. A minha alegria, ela tem uma frequência maior do que a tristeza daquele que se aproxima de mim. Então, se eu manter a minha frequência alta, não tem como essa energia ser intrusa. Dá para entender dessa maneira? Então, não tem como eu acordar bem e falar assim, nossa, aquela pessoa tirou toda a minha alegria. Não, peraí. Então, você não estava tão bem assim. Porque se aquela pessoa tirou toda a sua alegria, você oscilou. Por isso que eu falo, tudo é um treinamento. Às vezes você acordou bem mesmo, né? Você fala, minha frequência está lá em cima. Ah, mas a primeira pisada no pé, a primeira buzinada no trânsito, aquela frequência já baixa, por quê? O teu ego vem à tona, né? A raiva, o orgulho. Nossa, aquele cara buzinou para mim, não tem... Então, o que aconteceu com sua frequência, Sueli? Baixou. Aí você fala assim, nossa... Foi pro saco. Aí você fala assim, nossa, eu acordei tão bem. Eu falei que isso ia ser tão positivo hoje, por que eu tô assim, entendeu? Então a gente tem que se policiar, né? É um treino, policiamento. E é o tempo todo, né, André? E não é fácil também, né, Sueli? Hoje não é fácil a gente manter uma frequência alta o dia todo, Nossa Senhora, misericórdia. É igual eles vêm falando muito, né, essa coisa da positividade tóxica. Hoje mesmo eu ouvi sobre isso. E realmente ninguém é feliz, ninguém está bem o tempo todo, né? Porque vão ter os altos e baixos. Eu acho assim que é impossível, não sei o teu pensamento. Eu posso até passar uma semana maravilhosa bem, mas não quer dizer que eu vou passar o mês, o ano. Então, assim, vão ter oscilações. E isso se faz necessário para o nosso crescimento também, né? E é tão interessante isso, Eli, porque muitas pessoas, a maioria, busca felicidade no exterior, né? A felicidade é quando eu casar com aquela pessoa, é quando eu ter um filho. A felicidade é quando eu ter um emprego, uma loja, um iate, um carro. Então, a felicidade a gente sempre joga para fora, né? Mas, na verdade, a verdadeira felicidade é a simplicidade do ser, a parte interna. Então, assim, não é o exterior que vai suprir nós na felicidade, muito pelo contrário. A nossa simplicidade dentro de nós é que vai dar a alegria que nós precisamos. Entendeu, Sueli? Então, assim, foi mais do que comprovado que todo mundo que tem muito, como todo mundo que tem pouco, muitas pessoas, eles não estão felizes. Ele não tem quase nada, mas também não é feliz. Tem pessoas que não têm nada materialmente, Sueli, mas que tem uma felicidade, uma alegria enorme. Tem pessoas que têm tanto dinheiro e tanta coisa que suicida porque não está bem. Então, não é o exterior, é o que a pessoa é por dentro, é o que ela sente. Então, isso que é importante, né? E por isso eles falam do autoconhecimento, né? De você se conhecer para você ter clareza de algumas coisas, né? Ou algum sentimento ou emoção. Os orientais, eles nos incentivam a fazer reiki, yoga. Por quê? Porque através dessas técnicas você se conhece. Porque a autossabedoria, essa sim, Sueli, essa é a que vai te deixar harmônico, alegre, feliz, próspero e consciente. Quando você se conhece, você está meio caminho andado para a sua felicidade, para a alegria. Porque quando ainda nós nos não conhecemos, fica um pouquinho meio complicado, né, Sueli? E mais um exemplo do entrelaçamento quântico, você imagina um aquário. Ali tem os peixes. Os peixes, eles estão no mesmo ambiente, porém, vamos supor que eles estão não conectados, mas no mesmo ambiente, tá? São indivíduos, vou falar indivíduos, mas são seres individuais. Se você pegar ali o pH daquela água, por exemplo, que aqueles peixes vivem num pH alcalino, o que vai acontecer? Se você chegar ali e colocar alguma substância que abaixe esse pH para ácido, todos os peixes vão sentir. Olha que interessante. Então, uma situação jogada naquela água faz com que toda aquela fauna que mora ali, seja plantas, enfim, elas podem sentir e vir todos a morrer, não a suportar. E isso, Sueli, você imagina, né? Então, assim, tudo que acontece no nosso universo, tudo que acontece na coletividade, tudo isso afeta nós de uma maneira ou de outra. Entendeu? Uma oração, uma vibração que você faz, com certeza vai estar ajudando alguém. Uma maledicência que você...
Não, pode falar. Pode terminar. Se Não, a gente uma está maledicência falando que de você frequência, né? É, tudo é frequência, não é? Então é isso. O André tem uma pergunta aqui do Celso. Beijo pro Celso, para Ivani. Ele está perguntando se acontece retrocesso na evolução. A Você sabe? evolução, o Sueli, ela é contínua, né? Mas você pode estacionar. No Livro dos Espíritos fala que nós somos do átomo ao arcanjo. Isso é uma verdade, né? Nós começamos a nossa caminhada, né, como filho do Pai Todo-Poderoso na menor partícula dele. E nós, com o passar dos éons de anos, nós vamos tendo consciência. E essa consciência é infinita. A evolução ela é infinita. Então, por um motivo ou outro, nós podemos estacionar, Sueli. Mas regredir, não. Aí, o que acontece? A pessoa pergunta assim, olha, André, aquela pessoa, ela, numa encarnação, numa outra ela era boa, vamos, entre aspas, tá? Tá. Numa outra, ela, por um motivo ou outro, ela cometeu assassinato, enfim. Houve uma regressão, não é? Se ela tinha uma postura de moral, né, de filantropia, de repente ela muda a postura e vira um assassino. Vou dar esse exemplo bem drástico, para nós entender. Houve aí um retrocesso? Tá? Um retrocesso de moral, sim. Mas um retrocesso da essência, não. A essência, ela estabilizou, ela não progrediu mais. Né? Então, assim, nós crescemos e evoluímos sempre, mas podemos estacionar. Só que quando nós estacionamos, Sueli, no tempo e no espaço, tudo está parado. Tudo não está parado, tudo é movimento. O átomo não tem movimento ali dos elétrons? Sim, assim como é no micro, é no macro. Então, o nosso planeta está em rotação, ele está em translação. O nosso Sol não está parado. Então, todo esse sistema solar da Via Láctea está indo para algum lugar. Está indo para o centro do universo. Então, tudo está indo para algum lugar. Tudo está indo para o centro do universo. E nós também. Então, quando nós ficamos muito tempo parado, é onde que vem a providência divina. Fala, cidadão, você vai ficar aí parado até quando? Nós estamos indo, você vai ficar? Então, aonde vem os distúrbios, as ansiedades, as depressões, aonde que vem assim, uma maneira da pessoa acordar e despertar. A dor e o sofrimento é para a pessoa despertar, Sueli, não é uma punição. Desperta. Opa, o que está acontecendo comigo? Não é olhar para a coisa como sendo ruim, né? Não é olhar para a coisa como sendo ruim. Então, tudo que acontece com a gente, quanticamente aquilo chegou. Então, se você não está se sentindo confortável hoje por algum motivo, seja ele qual for, então faça uma meditação. Será que eu estou no caminho reto? Será que eu estou na retidão do Pai Criador? Né? Porque todos nós temos uma retidão, cada um tem a sua. Né? O que é verdade para mim talvez não seja para você e vice-versa. Mas que todos têm um caminho a trilhar até chegar onde nós temos que chegar. Cada um é diferente. Ninguém chega no mesmo caminho, Sueli. Mas o caminho, a verdade é essa, é a retidão. É a moral, é o amor, é a alegria, é a felicidade. Não fazer ao próximo aquilo que você não deseja para você. Essas são as leis que Jesus nos ensinou. Né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua filosofia, cada um com o seu entendimento. Mas as leis básicas, universais, são essas, sabe? Então, quando você sai dessas leis básicas, algo começa a acontecer para que você se desperte. Se não vai pelo amor, não tem aquele ditado antigo, vai pela dor. Mas, na verdade, isso não é punição. Ele não existe punição. Existe estacionamento, que nem o colega colocou, ele não retroagiu, ele parou, mas não pode parar. E é tudo constante, a evolução é constante. André, me bateu uma dúvida. A gente pensando em entrelaçamento e a gente pensando que a gente é frequência, que a gente é energia, quando acontece também de uma pessoa vir a fazer o mal para uma pessoa, vamos supor, eu não conheço, vamos colocar aqui um bandido. Eu não conheço a família daquela pessoa. Só que ele entrou ali naquela casa ali, ele não conhecia, e ele foi assaltar e ele acabou matando alguém. O entrelaçamento funciona para isso também, já que ele funciona para, vamos colocar, tem os dois polos. Aquela pessoa tinha que encontrar ali com energias, alguma coisa assim, não? Eu não sei se foi clara. Foi. Isso é muito complexo, Eli. Uma vez eu perguntei para os amigos espirituais, que eu sou muito curioso e quando eu tenho oportunidade eu pergunto. Eu citei um exemplo, que mais ou menos esse exemplo acho que vai bater com o que você disse aí. Vamos supor, Sueli, que um indivíduo ele está numa moto, numa avenida, né? E tem um semáforo, tá? Então ele está ali a 60, 70 por hora, 80, não sei, numa moto, e tem um semáforo. O semáforo ali está verde para ele, ou seja,
e de repente passa um carro na contramão. Ou vice-versa, enfim, e passa um carro ali desrespeitando isso. A velocidade dos dois é tamanha que meio segundo antes ou meio segundo depois evitaria o choque, concorda comigo? Sim. Se você está numa velocidade, quanto mais veloz, mais metros você consome. Então, assim, questões ali de algum décimo de segundo evitaria essa colisão, vamos assim dizer. E por que tem colisões que são fatais, né? Aí eu perguntei. E a resposta foi essa. Não, eles não falaram mais nada. A resposta foi essa. Não existe o acaso, existem as consequências. Então, eu fiquei até hoje estudando o que seriam essas consequências. Quando você disse isso, a maioria das pessoas que perderam a vida num assalto, enfim, numa situação dessas, quando o Chico era vivo e psicografava, o ser, a mãe ou o pai que perdeu aquele ente ia procurar lá em Uberaba o Chico Xavier. E às vezes recebia a psicografia. E aquele ser que desencarnou brutalmente, né, pode ser por acidente ou pode ser por homicídio, enfim, eles relatavam. Isso estava para acontecer. Né? Isso eu sabia antes de encarnar, mas que você encarna, você esquece. Então isso já estava na programação. Olha que interessante, quanticamente, isso foi... É difícil falar, né, Sueli? Porque cada caso é um caso. Nem todo mundo que morre de acidente, porque tinha que ser assim também, né? Então, assim... eu perguntei assim, mais na questão da frequência da energia também, se isso... bom, se tá ligado, está, não tem nem como falar que não, né? Agora eu vou dar um outro exemplo, para a gente entender também um pouquinho de frequência. Existia um senhor muito bondoso mesmo. E ele, por ficha kármica dele, ele assinou um contrato para perder um braço inteiro, assim, Sergio. Ele sabia, mas quando encarna a gente esquece, não é isso? Então, o que acontece? Ele veio com essa missão de perder o braço. A encarnação dele toda, ele foi uma pessoa extremamente benevolente. Ele ajudava, fazia sopa, era uma pessoa extremamente social, ele ajudava toda a comunidade. E não tinha alguém que falasse nada dele, de tão bom que esse senhor, de tão bom a vida dele toda, só fazendo bondade e caridade. Chegou uma época da vida dele que ele perdeu um dedo, a ponta do dedo. E os colegas dele lá do centro que ele frequentava falavam assim, como pode uma injustiça dessa? Ele perdeu um dedo, uma pessoa que faz o bem, que faz a caridade, que faz isso, que faz aquilo, tudo, né? Bom, aí veio uma carta, né, uma psicografia, dizendo que ele se comprometeu antes de encarnar, pelas suas falhas anteriores, que ele ia realmente perder o braço e queria perder com alegria. Porém, Sueli, a sua atitude, a sua frequência elevou tanto, né, que evitou isso. Ele cortou as boas ações que ele fez. E poderia ser também que não acontecesse nada, né? Olha que interessante. Eu conheço um caso de uma pessoa que, num tratamento que nós fizemos, ela ia ter uma encarnação futura completamente sem visão, cega, sem visão. A encarnação toda, não é um sofrimento, mas a bondade dela foi tão grande, infinita, que ela teve uma perda parcial em ambas vistas, que evitou aquilo. Por quê? Pela conduta dela, pela postura dela, pela frequência aumentada. Então, por isso que é importante nós aumentarmos a nossa frequência, com respeito aos próximos, perdoar, sempre pedir perdão e ser perdoado, né? Você perdoar e aceitar o perdão, alegria, felicidade, cooperação, gratidão, né? Então, tudo isso faz com que essa frequência aumente e, com certeza, algumas amarras do passado, quanticamente, elas vão deixando de ter frequência com você. Entendeu? E a gente tem que pensar nisso urgente, né? Porque a gente já está num caminho aí né? Que a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, a gente tem que correr com isso, né, André? A regeneração, ela está a todo vapor, né? O mundo está regenerando. Né? Nos livros de Kardec, o planeta Terra foi um planeta primitivo, de expiação e prova, e agora regeneração. Então, ele está entrando na regeneração. E o que é regeneração, Sueli? É nós nos regenerarmos. Né? Aquele padrão, aquele arquétipo antigo, aquilo lá está sendo automaticamente, aos poucos, está sendo consumido. Né? Por isso que tem muitas pessoas hoje com problemas psicológicos. Né? Você viu que aumentou muitas doenças de câncer de um tempo para cá.
Muitas Nossa, doenças muito. psicológicas. Não existiam tantas doenças psicológicas igual nós estamos passando. Mas Com tudo isso certeza. é uma limpeza no nosso, lá no íntimo do nosso ser, sabe, Sueli? Por quê? Veja bem, você compra uma casa nova, um apartamento novo. Você quer adentrar um apartamento novo. Você quer estar limpa para os seus móveis novos para estar naquele local novo. Vamos assim fazer uma Aham. comparação. E assim é o planeta. Então, para nós habitarmos a Terra nessa regeneração, nós temos que mudar também o nosso padrão de comportamento. Então, o nosso padrão de Uhum. comportamento mudando, porque mudar gera. Quando você está numa zona de conforto, Sueli, seja ela qual for, é muito cômodo. Mas sai da zona de conforto para você ver. Você fica, nossa, eu tenho que acordar amanhã cedo para caminhar, eu tenho que parar de comer açúcar, sal, porque eu adoro isso, né? Então, assim, há um desconforto, mas depois não vai te dar um bem-estar muito grande? Nossa, e É, muito. então é assim, então a mudança ela é difícil para nós todos, é muito difícil. Só que nós, e o que está acontecendo? Nós estamos agora colocando à tona tudo aquilo que estava sujo dentro do guarda-roupa, do nosso íntimo. Sabe aquela caixa d'água que a água em cima está limpa e embaixo está o barro que decanta? Então nós estamos agora Aham. fazendo toda essa limpeza, Sueli. Por quê? Nós vamos habitar um planeta novo. Novo assim, eu quero dizer, de energias. Então tudo que está Aham. acontecendo agora é uma limpeza. É uma limpeza no planeta, é Entendi. uma limpeza mental, uma limpeza sentimental, para que possamos estar num planeta mais harmônico, mais feliz, mais as pessoas porque o respeito acabou. Então, um planeta de mais respeito, um planeta de mais consideração, né? Então, isso Uhum. é paulatino, é aos poucos. E nós Aos estamos nos poucos, adequando, devagar. né? Então, é isso. Por isso que nós estamos passando por tantos problemas psicológicos, para se adequar ao novo. Você imagina se você fica num quarto escuro durante 3 dias, um exemplo. Quando acende a luz, o que vai acontecer com a tua visão? Vai Ah, vai ofuscar, você ofuscar, né? vai ofuscar. O planeta Terra, ele viveu desde muita época, né, principalmente na Idade Média, uma escuridão, muita escuridão. Aham. Escuridão que eu falo de consciência, escuridão mesmo de maldade. E agora a Aham. luz está chegando. Tanto é que o planeta está passando no cinturão de fótons, é um cinturão que tem no Sol central. Então é luz. E a luz ofusca, Sueli. Ela dá dor de cabeça. Então demora nós nos adequarmos. De Muito tanto, mal-estar, né, André? muito mal-estar. Então, assim, vamos devagarinho se adequando. Então, assim, tá tudo certo. Não tem nada errado, não, Sueli. Uhum. Nossa, que barato, que tema interessante. Tem mais alguma. O pessoal tá. Tem alguma pergunta aí? Não tem alguma. Pessoal, o que vocês estão achando? Manda um joinha aí pra gente, se tá gostoso o tema, se tá interessante. Tem Quanto tempo perguntas nós temos? aí. Quanto tempo Quanto nós tempo? temos, Sueli? Nossa, mais 7 minutos. 7 minutos? Quer falar Então, mais Sueli, alguma coisa? rapidinho. Então, assim, resumindo, o que eu entendo por entrelaçamento quântico é que tudo e todos estamos conectados. Nós estamos Uhum. conectados com a natureza conectados com nós, porque o nosso corpo é feito da natureza, você sabe, né? Tudo que Sim. existe no nosso corpo está na tabela periódica está na natureza. Então, nós somos natureza, a natureza somos nós temos a partícula divina do nosso. Deixa eu dar uma travada. Tá me ouvindo, André? Oi, André. Deu uma queda, voltou. Então, é isso que eu queria. Resumindo, Ó, Sueli, a Sônia, acho que existe a probabilidade de não entrar em uma frequência ruim? existe, como é que é? Repete a pergunta. Existe a probabilidade de não entrar em uma frequência ruim? A frequência, elas são várias. Você que escolhe qual que é, só você escolher. Se você querer Uhum. escolher nessa frequência, então beleza, maravilha. Porque não é nós é que entramos na frequência. Não é, desculpa, não é a frequência que estamos em nós, é nós que entramos nela, pelo pensamento, Sueli. Então, assim, Uhum. você, pelo seu pensamento, que gera um sentimento, que gera uma emoção, isso que vai conectar com alguma frequência. Não é a frequência que chega para você, é você que se conecta com ela. Né? Então, Uhum. assim, você pensou, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma emoção. E tudo isso faz você ficar bem ou não. Né? E quando você pensa, você emite frequência. Essa frequência se conecta com algo ou alguma coisa. Não é a frequência que chega até você, é você que se conecta com ela.
Entendeu? E entra aquela coisa toda do parado, ou o Chico Xavier, né? Ele tomava, acho que a mãe dele falou, não sei se é bem essa história, falava para ele tomar um gole d'água quando ele tinha raiva, né? Para a frequência dele, não. Você conhece essa história? É o Emmanuel, né? Que é o Emmanuel. É. Eu não sei direitinho a história não, mas o Emmanuel, quando ele ia falar alguma coisa, ele pegava um copo com água e falava assim, bom, antes de eu xingar aquela pessoa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí ele acalmava, né? Porque o impulso acabava, e aí ele repensava e não cometia. Porque a gente age muito no impulso, Sueli. Então, se a gente pensar um pouquinho antes de falar, porque depois que você falou, já falou, não adianta. Tem que assumir o que falou. Já jogou para o universo, né? Agora, antes de falar, pensa um pouquinho. Que nem fala. E pensa 5 segundos. Depois você vai ver se você vai falar ou não. Então, eu acho isso. O impulso, né? Faz parte do instinto. Aquele instinto animal que nós temos, da mente reptiliana que nós tivemos. Né? Então, assim, o instinto. Então, assim, tem pessoas que agem puramente por instinto. E ainda ele está ainda no teu cérebro, agindo pelos nossos ancestrais daquela época antiga ainda, né? Então hoje... É um padrão, né? É um padrão. Hoje, os 5 sentidos só já não é necessário. Nós estamos partindo para a intuição, para a telepatia, não é? Os sentidos eles vão aprimorando, vão ampliando. Uhum. E é interessante, pessoal, assim, já só uma para vocês aí. Realmente... Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está em dias conturbados, mas para um pouco, reflita, ou eu estou fazendo isso, 3 minutos. Então, assim, é mais para vocês realmente, pensa, eu devo? Na verdade, assim, eu posso tudo, né? Mas eu devo fazer isso? O que isso vai me trazer? Eu escolho isso? O que isso vai me trazer de consequência? Mais isso, reflita um pouco antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer atitude aí pelo impulso. André, agradecendo demais você, mais uma vez, quais são as suas considerações finais? As considerações finais, Sueli, que você atrai aquilo que você é. Né? E a gente somos o que pensamos. Então, alegria, felicidade, gratidão, amor, né, amizade, isso é o que nós vamos levar da vida. Né? Sim. Nós não vamos levar nada material, nós vamos levar tudo o que nós fizemos de bom. Então, seja feliz. Independente das dificuldades de cada um, seja elas quais forem, seja feliz pelo menos 1 minuto por dia, porque aí vale a pena viver. É isso aí. Isso é legal. André, mais uma vez, gratidão pelo seu conhecimento, gratidão por você estar na minha jornada. Gratidão por você estar entrelaçado, você, a Luísa, a Tárcia, a sua família toda estarem entrelaçados com a minha família e comigo. Sou muito grata por isso. Pessoal que participou aqui da live, gratidão, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha conseguido colocar alguma coisinha aí para vocês. E busquem informações, né? A gente está aqui passando, mas busquem informações, busquem saber. Busquem se entender e se autoconhecerem. Precisando de mim, do André, a gente está aqui. André, qual que é seu Instagram? O meu é André Pádua. Né? Tem um grupo do Gemas também, Gemas, né? Que você tem um trabalho, né? É o Gemas com 2 E, né? G-E-E-M-A-S, gemas.com.br. Lá é um site que nós temos e que tem muita coisa bacana lá. Vale a pena entrar lá. É um trabalho muito bacana que eles têm, o André tem, juntamente com sua família. Gente, acessem lá, tem pedidos lá de orações, né, André? Tem livros lá disponíveis para vocês, tratamento. Então, assim, os vídeos de terça, né? Live, tem umas lives lá muito interessantes sobre o que a gente falou aqui, sobre outras coisas, mas tudo está interligado. Então acessem, busquem conhecimento, tenham sede de conhecimento. André, beijo pra você. A gente vai ter outras lives, que eu adoro conversar com você, porque, gente, acho que a gente ficaria assim, horas e horas. Eu te agradeço demais sempre, viu, por você estar comigo. Obrigado, Sueli. Obrigado aí pela parceria e pela amizade. Beijos.